Tá? Então, além disso que foi feito, você tem qual é a conclusão? O arco cossecante hiperbólico é diferenciável, isso é a regra da cadeia que diz, tá? É diferenciável, né? Que é a composição de duas funções diferenciáveis e vale a fórmula, tá? Vale a fórmula. Então você vai ver o que? Vai ser a derivada do arco cossecante hiperbólico em x, quem é? É a derivada do arco seno hiperbólico. Qual é a derivada do arco seno hiperbólico? Arco seno hiperbólico em x, quem é? 1 sobre a raiz de quê? 1 mais x2. Qualquer que seja o x real. Estão lembrados? Tá? Não é isso aí? Então isso aqui fica o quê? Fica 1 sobre o quê? Né? Porque eu vou usar essa fórmula. Vou derivar isso aqui. Raiz quadrada de 1 sobre o quê? 2 mais 1. Vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Eu estou derivando isso aqui. Da cadeia. Então, quanto é que dá isso? Vai dar isso aqui. Olha, esse menos dessa fórmula vem para cá, menos, né? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais x2 sobre o módulo de x. Então vai ficar o módulo de x e a raiz quadrada de 1 mais x2. O menos vem para cá e 1 sobre x2, que é 1 sobre o módulo de x ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? Menos 1 sobre o módulo de x. Qualquer que seja o x diferente de zero. Isto é, vou colocar lá, junta tudo, isto é para juntar tudo, tá? A derivada de quem? A derivada do arco cossecante hiperbólico em x, quem é? É menos 1 sobre o módulo de x quadrado de 1 mais x2. Qualquer que seja o x, zero. Logo, quem é a integral de 1 sobre o módulo de x vezes raiz de 1 mais x2? Que a integral, né? Todo real diferente de zero, né? Isso aqui é o arco, é menos o arco cossecante hiperbólico de x, mas sabendo que é uma constante para os negativos e constante para os positivos. Mas eu quero é essa. Menos o arco, é cossecante, né? É menos o arco cossecante hiperbólico mais c. Sabendo que é menos o arco cossecante hiperbólico de x mais uma constante C1, se o x é positivo, né? Tá certo?
e menos o arco cossecante hiperbólico de menos x mais C2 se o x é negativo. Quer ver? Você veja, ó. Quer ver? Você veja. Aqui, ó, conta. Fazer separado, para você entender. No positivo, claro que dá, né? A derivada dessa função dá essa, né? Agora o negócio é no negativo, né? Tá. Para h de x igual a quê? A menos arco cossecante hiperbólico de menos x com x negativo, tens quem é a derivada da h em x? X é negativo, ó. A derivada da h em x é menos a derivada do arco cossecante, o arco cossecante composto com menos x. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos a derivada do arco cossecante menos x, só que a derivada do arco cossecante tem o menos. Então vai ficar mais, aí vai ficar 1 sobre o módulo de menos x, vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x em relação ao que é menos 1. Agora observe. O x é negativo. O módulo de menos x é o módulo de x que é menos x. Então fica menos x, tá? Vezes. E aqui é 1 mais x2, vezes menos 1. Então dá quanto? Dá 1 sobre x, vezes raiz de 1 mais x2. Isso aqui vale qualquer que seja o x negativo. Ó, você vê que está certo mesmo, é isso mesmo. Eu podia chegar, já parece que eu estou adivinhando. Não, você pode chegar isso aqui por mudança de variável. Faz a integral na parte positiva, a integral na parte negativa, mudança de variável, você chega nisso. Então você tem todas essas as propriedades, tá aí. Tá certo? Tem todas as funções trigonométricas inversas, tá? Todas as integrais, as derivadas, as integrais correspondentes. Mas tem uma coisa, agora, tem duas coisas que eu quero observar sobre as funções hiperbólicas. Uma é uma interpretação física, uma situação física onde o cosseno hiperbólico aparece, mas não vou ver aqui hoje, tá? E a outra é o seguinte, ó, vocês lembram que no círculo trigonométrico, o círculo unitário de raio 1, você pega um círculo unitário, círculo de raio 1, aqui ó, Quando você pega um ângulo aqui, um ângulo x, esse arco aqui tem comprimento x, é numericamente igual à medida do ângulo em radianos. E a área desse setor, se você chama esse setor de ômega, a área desse setor, o círculo é o círculo, tá? É o círculo unitário. O 2 mais V2 igual a 1. Isso aqui não é X, não. Isso aqui eu uso U e V. Você tem um círculo unitário, que é a elipse equilátera. É elipse equilátera, porque o círculo é uma elipse. Isso aqui é a elipse equilátera, tá? E você tem a área de ômega. É a medida do arco vezes o raio sobre 2, ou seja, dá x sobre 2. E olha que esse ponto aqui, quais são as coordenadas desse ponto? Cosseno de x, seno de x.
Agora vamos às funções hiperbólicas. Tá? Olha, como as funções trigonométricas tradicionais, elas são feitas nessa elipse aqui, você pode dizer que elas são as funções elípticas, porque não tem as hiperbólicas. Então elas são as elípticas, tá? Você pode usar isso aqui, tá certo? As funções trigonométricas você pode chamar também de funções elípticas, porque elas aparecem, o nome trigonométrico, elas aparecem no triângulo. Depois você estende toda a reta, tá? Usando o triângulo, claro, mas você tem toda a reta e você tem essa situação aqui no círculo, que é uma elipse, o círculo unitário, que é uma elipse equilátera. Então você pode chamar, nesse contexto, você pode chamar as funções trigonométricas de funções elípticas, tá? Agora, como é que é feita, né, a situação aqui das hiperbólicas? Você tem o V, você tem as bissetrizes, você tem aqui o 1, e você tem esse lado aqui, ó. Você tem o lado aqui da hipérbole equilátera. O 2 menos V2 igual a 1. E dado um x, o ponto cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, o ponto cujas coordenadas são cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, ele está em cima disso aqui, por causa da identidade fundamental das funções hiperbólicas, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x, menos seno hiperbólico ao quadrado de x dá 1. Então, dado um x, o ponto, qualquer ponto aqui é um ponto da forma cosseno hiperbólico de x, o quê? Seno hiperbólico de x. Ok? Vamos pegar para x maior que ou igual a zero. Então, vamos esquecer esse pedaço aqui. E aí, isso que fica é o gráfico de uma função f. Porque você tem U2 menos V2 igual a 1. V2 menos U2 é 1. Portanto, o V aqui. Desculpa. V2 é U2 menos 1. U2 menos V2 é 1. Portanto, V2 é U2 menos 1. E, portanto, o V, se eu considerar só a parte de cima, o V é a raiz quadrada de U2 menos 1. Esqueça isso tudo. Eu vou ver isso aqui como o gráfico de uma função f de u igual a 2 menos 1. Essa parte de cima é o gráfico desta função. E eu vou calcular, vou considerar essa região aqui, ômega 1. Se você vai calcular o gráfico da região ômega 1, o gráfico não, a área da região ômega 1, quem é a área da região ômega 1? É a integral de 1 a quê? Ao cosseno hiperbólico em x, da raiz de U2 menos 1, integral em 1. Agora eu vou fazer uma mudança, porque, ó, vocês estão lembrados? O cosseno hiperbólico, vou colocar aqui, ó. Você pega o cosseno hiperbólico, só essa parte aqui, que é aquela função I cos, aí cos H, cos H. O cosseno hiperbólico, ele mapeia o intervalo zero fechado mais infinito no intervalo 1 fechado mais infinito. Ou seja, ele dá uma função, né,
bijetiva do intervalo 0 mais infinito fechado, do intervalo 1 mais infinito fechado. Então eu posso fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui, que é a seguinte: eu vou pegar com z igual ao com u igual ao cosseno hiperbólico de z, a mudança vai ser essa. Se u é o cosseno hiperbólico com u igual, tá certo? Ao cosseno hiperbólico de z, e z variando no intervalo 0 mais infinito, você tem o seguinte: onde é que o u está variando? 1, que é o domínio dessa função. Eu estou pegando só esse pedaço aqui. O u está variando no intervalo 1 mais infinito. Então, mapeia. Tá certo? Quando o z varia aqui, onde é que varia o u? No domínio dessa função. Porque eu só estou pegando só esse. Não estou pegando o outro lado, não. Estou pegando só esse pedaço aqui. A minha f é essa daqui, com o u pertencente ao intervalo 1 mais infinito, certo? Então você tem o seguinte: quem é o dz? Quem é o du? Dz não, quem é o du? Quem é o du? O du é o seno hiperbólico de z, dz. Quem é raiz de u2 menos 1? Mas aqui o seno hiperbólico é não negativo. Então dá o seno hiperbólico de z. E, portanto, quem vai ser a sua integral? Quem vai ser a sua integral? Quem é a integral de 1 ao cosseno hiperbólico de x da raiz de o 2 menos 1 du. Lembrando que quando eu faço a mudança de variável na integral definida, eu preciso mudar os limites de quanto tempo? Deixa, pode deixar. Vou concluir com isso aí. Tá? Ah, outra coisa. Antes disso, sem dizer isso aqui, e quem é o z? Quem é o z? E z, quem é o z, hein? Quem é o z? Não. Arco cosseno hiperbólico. Arco hiperbólico de u. Logo, aí vamos para a minha integral. Logo, aí eu vou fazer lá. Não tem espaço para fazer aqui, não. Tá? Logo. Bem, vou colocar aqui. Vamos lá. Dá para fazer? Dá, não dá? Tá, a prova começar aqui. Então, quem é a integral de 1 ao cosseno hiperbólico de x da raiz de quê? O 2 menos 1 deu. Então fica a integral, vamos lá. Quem é a raiz de u2 menos 1? Seno hiperbólico de z. Quem é o du? Então vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de z dz. Agora vamos mudar o limite de integração. Quando u é 1, quanto é que vale o z? Arco cosseno hiperbólico de 1, que é 0.
E quando o U é o cosseno hiperbólico de x, quem é o Z? Que é Z. Z. Quem é o Z? Arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x, que é quanto? Que é x. Agora essa integral vai ser, agora eu vou para lá, tá? Vai ser a integral de 0 a x do seno hiperbólico ao quadrado de z dz. Mas eu já demonstrei que o seno hiperbólico ao quadrado de z, quem é? É o cosseno hiperbólico de 2z menos 1 sobre 2. A integral é essa. E essa integral vai ficar integral do cosseno hiperbólico de 2z sobre 2 dá o seno hiperbólico de 2z sobre 4. Integral de 1 dá z, então fica menos z sobre 2. Isso de quanto a quanto? 0 a x. Quanto é que dá isso? Dá o seno hiperbólico de 2x sobre 4 menos x sobre 2. Isso no x. E no 0, dá 0. Que dá o seno hiperbólico de 0. Dá 0. Então isso aqui dá. Só que o seno hiperbólico de 2x é 2 seno hiperbólico de x com a seno hiperbólico de x. Multiplicado por 4 dá quanto? Então dá, dividido por 4, então vai ficar seno hiperbólico de x vezes, né? Vezes cosseno hiperbólico de x sobre 2 menos x sobre 2. Agora venha para cá. O análogo desse setor aqui não é ômega 1. É ômega. E quem é a área de ômega? É a área do triângulo menos a área de ômega 1. Então volta para cá. Logo, quem é a área de ômega? É a área do triângulo. Mas o triângulo, quem é a base do triângulo? E que é a altura? Então isso aqui fica o quê? Cosseno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de x sobre 2 menos isso aqui, menos a área do ômega 1. A área do ômega 1 está aqui, ó. A área do ômega 1 está calculado. É essa integral aqui que dá valendo. Isso aqui é a área de ômega 1. Então, tirando, então fica o quê? Seno de x quanto é que dá isso? X sobre 2. Acontece a mesma coisa aqui. Tá certo? A área desse setorzinho circular, sendo x o argumento, o parâmetro desse ponto, que esse ponto tem coordenadas cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Então, sendo x esse ponto, tá? A área desse setor é x sobre 2. Agora, o ângulo não é x. Claro que não é. Porque se o x vai a infinito, o ângulo vai a quê? Π sobre 4. Então, o ângulo não pode ser x. Tá? O ângulo passa π sobre 4. E o comprimento também não é x. Vocês vão ver que o comprimento do arcozinho aqui não é x. O que é x sobre 2 é a área do setor hiperbólico. Aqui você tem um setor circular, que é um setor elíptico, e aqui você tem um setor hiperbólico.
a área desse setor é x sobre 2. Isso dá mais uma analogia com as funções. Pronto, encerra aí. Por hoje tá bom.